Brasil, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 140 milhões de habitantes. Oitava economia do mundo capitalista. Quinto exportador de armas. Estrutura fundiária arcaica. Dos 4 milhões e meio de proprietários rurais, apenas 170 mil são donos de quase metade da área agrícola do país e contribuem só com 16% da produção agropecuária do Brasil. Há, pelo menos, 12 milhões de famílias de trabalhadores rurais sem terra. Foram assassinados mais de 1.000 camponeses nos últimos 20 anos. Entre 1970 e 80, 24 milhões de brasileiros migraram do campo para as cidades. Esse quadro é de tal forma absurdo que hoje em dia praticamente ninguém se diz contra a reforma agrária. Mas cada um quer a sua. E ela não acontece. Março de 1985. Nova República. Primeiro governo civil depois de 20 anos de regime militar. Transição para a democracia. Esperanças, promessas. Uma delas, fazer a reforma agrária. O presidente José Sarney assinou o decreto criando o Ministério do Desenvolvimento e Reforma Agrária. E o ministro Nelson Ribeiro afirmou que serão necessários pelo menos 10 anos para acabar com os latifúndios no país. O governo do presidente José Sarney, honrando compromissos da campanha dos partidos que integram a Aliança Democrática, tomou a decisão política de fazer a reforma agrária. Quando o presidente Tancredo Neves esteve com o Papa João Paulo II, ouviu dele apenas um pedido: a realização da reforma agrária no Brasil.
As origens do problema não são contemporâneos. A reforma agrária foi também uma das metas principais do governo de Jango Goulart antes do golpe militar de 64. Democratização do uso da terra, voto do analfabeto, disciplina dos aluguéis, bases justas para o salário mínimo. Estes pontos fixavam as regras de um programa de governo capaz de estabelecer maior harmonia social. Jango propunha o fim da fome e da miséria, num país onde a justiça sempre foi o lado obscuro da democracia. A situação do Nordeste recebeu atenção particular do governo. Os trabalhadores rurais, mobilizados pelo processo de transformação social, eram despertados contra a secular miséria do campo. A perspectiva de pequenas mudanças num país de grandes desigualdades reacendeu ilusões. Milhares de trabalhadores, sem terra e sem trabalho, embarcaram nesse trem de esperanças, saltando das páginas da literatura para o cenário político. No início da noite, 200 mil pessoas estavam concentradas na Praça da Central do Brasil. A multidão empolgou os oradores. Jango não decepcionou. Anunciou a execução de seu programa. Horas antes, ele tinha assinado os decretos desapropriando as terras improdutivas à margem das rodovias e ferrovias federais e encampando as refinarias particulares. Na madrugada do dia 31, poucas horas depois de terminada a festa, as tropas do general Olímpio Mourão Filho, comandante da 4ª Região Militar, já avançavam sobre a Guanabara. O levante, vindo de Minas Gerais, precipitava o golpe. E foi o insuspeito presidente Castelo Branco quem sintetizou a concepção do problema no século XX, através do Estatuto da Terra. O Plano Nacional de Reforma Agrária é um plano novo, um plano em que nós não temos nenhuma experiência similar na história deste país. E os entraves à execução da reforma agrária geram uma sucessão de ministros. O presidente José Sarney admite: o Plano Nacional de Reforma Agrária não está sendo executado como foi previsto. Essa foi a tônica do discurso do presidente da República durante a cerimônia de posse do novo ministro da Reforma e Desenvolvimento Agrário, Marcos Freire. Haja visto que no Brasil existe mais de 2.000 focos de tensão social, de luta pela terra. Um dos 2.000 conflitos de terra no Brasil é a Fazenda Anoni. O processo de desapropriação começou em 1972, quando foi classificada como latifúndio improdutivo. O governo, naquela época, prometeu aí assentar famílias de agricultores sem terra. Passaram-se 14 anos, nada foi resolvido. Os proprietários apelavam na justiça e pressionavam. Papéis, promessas, negociações. Cansaço, desespero, indignação. Em outubro de 1985, 1.500 famílias de pequenos agricultores sem terra ocuparam a Fazenda Anoni. Como é que o senhor se sente agora com a desapropriação da sua Fazenda Anoni? No momento eu não ouvi. Bom, a nossa situação era precária, né? Onde a gente morava. A gente morava de agregada, tinha que dar a maior parte do que a gente colhia para o patrão, né? Chegava o fim da safra, a gente não tinha nada. E depois começaram a comprar trator, essas ceifas, essas coisas. Disseram para nós arrumar outro lugar, porque lá não tinha mais terra, né? Que eles iam plantar. Aí a gente,
como já estava organizado há 13 anos atrás, né, resolveu ocupar a Fazenda Anoni, né? Como é que o senhor sente a perda da sua fazenda? Vamos conversar primeiro, no sentido de quê? Não sentia medo nenhum. Tava bem. E seu marido, o que achou de você ir assim? Ele não queria, né, que eu fosse. Daí eu disse, mas eu vou. Ele disse, bom, tu que sabe. Ele disse, se tu quiser ir, você acha que tu pode ir? Eu disse, acha não, eu posso. Eu disse, e vou. Como é que o senhor se sente em relação à desapropriação da sua fazenda, Anoni? Não, um ato irregular, um ato de político. Eu me perdi nesse assunto aqui. Quando nós chegamos na encruzilhada natalina, as polícias prenderam nós. E eu estava naquele caminhão. Aí eles não deixaram ir para frente e tinha que voltar para trás. Eu disse, eu para trás eu não volto. Eu disse, aqui eu só se é para mim ir para frente. Eu disse, porque para trás eu não volto. Eu disse, eu vou ficar aqui. E eu quero ir para lá. Eu disse, meu marido tá lá e vocês me levem lá. Ele disse, não, mas se tu tá doente, eu te levo no hospital. Eu disse, não tô doente, eu quero ir no acampamento. Eu disse. Aí às 3 horas da tarde eles liberaram nós, né? Daí eu fui até o acampamento, cheguei lá, me apavorei todas aquelas polícias lá na rua. Eu disse, mas eu entro aí, eu disse, de qualquer meio jeito, na minha ideia. Entrei e fui cantar lá com as mulheres, fazer barreira com as 2 crianças na frente. Descemos para dormir, já era noite. E daí eu dormi no chão, nem coberta nós não tinha, porque aquela noite eu nem quis pegar. Eu disse, não vou levar nada. Eu disse, eu vou só com meus filhos e com a mão abanando, eu disse. E eu fui com muita coragem e fé em Deus. Né? Eu grávida nos últimos dias para ter o nenê. Acampemos dia 29, quando foi dia 1º de novembro eu ganhei ele. E correu tudo bem. A história desta luta é também a história de Rose e de seu filho, Marco Tiaraju, primeira criança nascida no acampamento dos Sem Terra da Fazenda Anoni, o maior do Brasil. A vida começa cedo na terra ocupada para as 1.500 famílias. Quase 8.000 pessoas acampadas na Fazenda Anoni, à espera da terra prometida.
Depois de meses de negociações com o governo, sem resultados concretos, os acampados da fazenda Anone decidiram fazer mais pressão. Em 1º de maio de 86, 50 famílias do Sem Terra da Anone acamparam em Porto Alegre, em pleno estacionamento do INCRA. A vida também começa cedo para Lucy, seu irmão Zé e sua cunhada Serli. Como tantos outros sem terra, eles não querem migrar para a cidade. Eu acho que a gente está aqui porque é uma forma mais forte de fazer pressão, né? Para eles resolver mais rápido o nosso problema. Porque os dirigentes do INCRA ali, né? Eles tinham assinado um papel que iriam desapropriar 32 mil hectares de terra até dia 1º. E como eles não cumpriram, nós resolvemos vir acampar aqui. A gente vive assim, né? Com barulhão, a gente não é acostumado com isso, a gente sofre muito aqui. As crianças não têm onde brincar, tem que estar sempre atrás deles cuidando, porque eles não são acostumados com esses movimentos. Tem horas que a gente parece que vai desanimar, né? De tanto sofrimento que a gente passa, mas depois a gente pensa que é só através dessa luta, né, desse sofrimento que a gente vai conseguir alguma coisa. Os sem terra da fazenda Anone continuam lá. A pressão em frente do INCRA em Porto Alegre não resolveu a questão. Esgotou-se o prazo pedido pelo governo para assentar as 1.500 famílias em 32 mil hectares de terra que seriam desapropriadas. Os acampados decidem fazer mais pressão. Devido aos 7 meses de acampamento que estamos aqui na Fazenda Anone, e até hoje fomos enganados e até agora não saiu o assentamento para nós. Por isso, essa discussão que foi feita nos núcleos com todo o pessoal aí, de todas as propostas, a mais cogitada foi nós sair por esse Rio Grande afora, em todas as cidades, fazer uma caminhada para com isso sensibilizar o governo para que se acelere as desapropriações das terras e se inicie o processo de reforma agrária. Então agora, em assembleia, nós vamos decidir se vocês aprovam ou não aprovam. O que vocês acham? Fizemos essa caminhada ou não fizemos? Reforma agrária! Enquanto o latifúndio quer guerra! Então, gente, vamos devagarzinho, vamos caminhar até o cabo. O povo aqui desse acampamento. E não vamos fazer essa caminhada junto com vocês. Assumimos o compromisso de cuidar das vossas casas, de manter a felicidade nesse acampamento e também de fazer caminhada nas cidades vizinhas. E assim seja a nossa bênção.
um companheiro que vai fazer a caminhada para colocar o pano verde nesta cruz que acompanhará a caminhada. Na cruz de quem fica e na cruz dos que seguem na marcha, o verde da esperança. Ao lado, com a esperança, fitas pretas lembram os que já morreram no acampamento. Esses foram insuflados pela esquerda comunista, pela Internacional Comunista e orientados pelo clero, pela igreja. E assim como o antigo povo saiu do Egito, da escravidão, de uma forma organizada, saiu caminhando 40 anos pelo deserto até conquistar a Terra Prometida, assim também os romeiros, os acampados da Fazenda Nona, decidiram fazer esta caminhada após 8 meses de negociações e sem nada conseguir com as autoridades. Fiquei muito emocionada, né, de ver eles caminhando, né, e a gente não poder ir junto, porque a gente tem criança, né, pequena, como é que a gente ia com criança daqui lá no colo? A gente sente, sabe, até uma grande alegria, porque como eu não pude ir, sabe, pra lá, por causa que tem uma menina com 3 anos, daí não dá pra levar ela junto. As promessas do governo não se concretizam, mas a solidariedade nasce nesse caminho. A solidariedade nasce para os acampados da Fazenda None. Nas paradas em escolas, igrejas ou sindicatos, os 500 quilômetros que os separam de Porto Alegre se tornam mais curtos. Poder falar o que eu sinto para eles, né? Que eu chegue até eles e consiga falar o que eu sinto, que eles atendam a
dificuldade, né? Que eles vejam na realidade o nosso sofrimento lá no acampamento, né? E que ele faça essa reforma agrária de uma vez por todas, né? Que ele tire do papel, tire da televisão e faça na terra. A verdade é que desde o instante da nossa posse, nós tivemos a oportunidade de colocar que era muito difícil atingirmos a meta de 150 mil famílias para este primeiro ano. Companheiros desta cidade, saudamos a vocês todos com alegria. 26 dias, esta romaria está atravessando o nosso estado, de a pé, na chuva e no frio. Unido, jamais será vencido. Um papo unido, jamais será vencido. Os colegiais estão cantando canto em homenagem aos romeiros. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. Nós trazemos também o símbolo da vida, o símbolo da esperança. Trazemos em nossa romaria a primeira criança que nasceu lá na Fazenda None. É o símbolo de vida, é o símbolo de esperança, é o símbolo da terra que nós buscamos para todos poderem viver. Esta criança que nós oferecemos aqui sobre o altar, ela simboliza todos os pobres e todas as crianças. 28 dias, quase 500 quilômetros. A última ceia na estrada prepara os romeiros da Fazenda None para entrarem na grande cidade. Abençoai, Senhor, estes pães, fruto da terra e do trabalho do homem. Dai a todos terra para cultivarem o campo. Nos caminhos do sertão, na Os 300 romeiros que vieram da Anone se multiplicaram e são agora 100 mil marchando para Porto Alegre. Dias de peregrinação para fazermos 512 quilômetros, chegando aqui em Porto Alegre.
o caminho, abre o espaço para que os romeiros possam chegar e ficar à frente. Com a chegada a Porto Alegre, o presidente Sarney anuncia a desapropriação de algumas fazendas no Rio Grande do Sul. Mas não serão suficientes para assentar as 1.500 famílias da Anônima. E como desapropriar não é ainda o mesmo que assentar, os romeiros decidem deitar-se na praça central de Porto Alegre à espera de uma solução. Se fosse para mim fazer de novo, eu faria. Ir até Brasília a pé, se fosse preciso nessa luta pela terra. O senhor sabe que a gente está numa vida assim, como a vida do Cristo, carregando uma cruz pesada, mas com coragem, fé em Deus que nós vencemos. Os deputados gaúchos convidam os romeiros para esperar uma solução que não deverá tardar e tentam marcar audiências em Brasília para resolver o problema. Acho que nós conseguimos quase um milagre no sentido de que havia uma decisão que o Rio Grande do Sul era muito difícil e nada poderia ser feito dentro de curto prazo, apesar da migalha, da insignificância dos hectares desapropriados. Acho que nós conseguimos um milagre. Acho que se nós trabalharmos em cima disso com racionalidade, e nós estamos trabalhando em cima disso, nós vamos conseguir. Estou esperando uma resposta concreta que os nossos companheiros poderiam trazer para nós, de chegar em Porto Alegre e ter essas terras desapropriadas para o assentamento de nossas famílias. Porque nós aqui, como pai de família, se sentimos muito necessitados. A doença nesses barracos aqui não é fácil. Mal alimentados, como nós temos, mal agasalhados. Então nós temos uma grande esperança que nossos companheiros tenham alguma solução. Que os órgãos federais se preocupem um pouco com a nossa situação e resolvam o problema da terra para nós. O provocar de toda a natureza em diversos setores da administração. Também de nós, de certa forma, tem que convencer esse povo que está ali embaixo esperando. E outra coisa para ter presente, que essas desapropriações que estão saindo aí, por exemplo, a Fazenda None, se diz que é 9.000 hectares, mas para assentamento sobra apenas 4.700. E que a audiência propriamente com o presidente Sarney seja a semana que vem. Para assim, o que nós estamos cobrando é que quando eles voltem, não voltem apenas com uma resposta que irão ser desapropriadas nos próximos dias, que tragam as desapropriações já propriamente feitas e também a posse, né? Porque apenas desapropriar, a posse pode se dar daqui 1 ano, daqui 2 anos, e vai acabar todos os processos, como a Fazenda None aconteceu de ficar 14 anos. Veja bem, nós estamos dentro de um regime democrático. E como tal, todo cidadão tem o direito de recorrer ao Poder Judiciário, ao pronunciamento da Justiça quanto à defesa dos seus direitos. Portanto, cada ato desapropriatório do Presidente da República não é o fim, mas às vezes é o início de um processo, de uma demanda judicial. Apropriações irregulares, investida e insuflada pela igreja, né? E pessoas da esquerda do governo em desapropriar empresas rurais altamente produtivas no país. Então é uma situação muito difícil para a classe que estão sendo
Hoje eu estou com a cabeça até aqui. A Bíblia diz que a terra Deus deu para todos. A terra Deus não deu só para uns tubarão, para aqueles que podem ter, para criar inseto, para criar fera, para criar capim. A terra é a coisa mais abençoada, é de onde nós tiramos o pão para sustentar toda a cidade, com o soro do nosso rosto. A espera continua e a vida se instala ou se organiza dentro da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Estou me sentindo muito ótimo, que nós aqui na cozinha somos bem organizadas, né? Eu e a Rose somos coordenadoras e escolhemos 3 mulheres por dia para trabalhar na cozinha. E tem os homens também que eles ajudam a lavar salada, cortar repolho, lavar as panelas, lavar o piso. Eles ajudam também, qualquer serviço que nós demos, eles ajudam. Porque antes nós comíamos no restaurante aqui da Assembleia, que era o presidente da casa que pagava a comida, sabe? Mas a comida não era suficiente para nós, era muito pouco, sabe? Porque a gente, como é da roça, na agricultura, a gente costuma comer um pouco mais, né? E ali era muito pouquinho. E daí foi que eles cortaram a comida e não deram mais. Daí nós começamos a cozinhar. Como vocês conseguem comida? A gente consegue através de doações. Os companheiros nossos da luta mesmo, eles colaboram com nós para nós não desistir da luta. Nós temos muito apoio aqui na Assembleia, né? Vem muita gente de fora, dá apoio para nós e dizem assim, vão com coragem, gente, não desanime, não arredem o pé. Enquanto esperam, os acampados se organizam. Conseguem até apoio do Estado para fazer uma escola e um posto de saúde e se dividem em equipes de trabalho. O trabalho da gente é cuidar, cada líder de saúde cuida do seu município, né? Ver como é que está o doente, vem tirar ficha na farmácia ou procura fazer o remédio caseiro também. Olha, a equipe da higiene está funcionando, né? A gente está trabalhando, ver se cada vez vai melhor, fazendo fossa, limpeza, né? Temos aqui 10 mulheres e 15 homens que ajudam a trabalhar. Tá tudo parado. Não tem lugar pra gente ir trabalhar. Continua a disputa na justiça entre proprietário e Estado. E os sem terra não podem plantar. A ocupação é considerada ilegal. Para matar a fome, apenas hortas, animais que trouxeram consigo e alguns mantimentos básicos doados pelo Estado. Vem arroz, feijão, um pouco de massa, farinha, um pouco de azeite e açúcar, mas não dá porque chega para todo esse pessoal aqui. Nós temos acostumado com verdura, com legumes, com plantas assim, com as coisas vegetais. E lá a gente está comendo arroz, feijão, um feijão duro que não cozinha. As crianças ficam doentes por causa do alimento muitas vezes. Essa é minha menina. Como é que chama ela? Estefânia. Oi, Estefânia. E aí, Estefânia? Por que você veio aqui para o acampamento, para essa ocupação?
Porque nós não tinha onde trabalhar, não tinha onde mais morar, daí resolvemos ocupar essa área até. A gente teve que vir, por causa que a gente trabalhando sempre da tarde também não é vida, né? A gente tem que fazer um esforço para ter um pedaço de terra para a gente poder trabalhar e ter condições para viver também, pensar para os filhos também, né? Senão o que a gente faz é só para o patrão, dono da terra. O senhor já teve no acampamento? O senhor conhece essas famílias? Sim, já tive e conheço. São pessoas dos municípios locais, a maioria não são agricultores, ou são filhos de agricultores, ou são pessoas que tinham outros trabalhos junto às cidades. É tarde da noite, o sono não vem, dormir não consigo, pensando em alguém. Meses depois, a espera continua em frente ao INCRA, em Porto Alegre. Nós estamos aqui desde 1º de maio, né? Já vão fazer 4 meses que a gente está acampado. É uma vida totalmente diferente do que a gente vivia antes, né? Fora de um acampamento. Porque aqui tu tem que aprender, tu aprendeu a viver uma vida diferente, uma vida em comunidade, né? Que tu tem, reparte com os outros, né? Mas é uma vida assim quase que uma família, que não é só nós que estamos aqui, eu, meu irmão, minha cunhada, meu sobrinho, mas que é todos essa gente que está aqui, porque o nosso barraco está quase sempre cheio de gente, né? Eu, por exemplo, eu quase não sabia essa coisa de viver assim com todo o pessoal aqui, né? Não sabia isso, né? E isso mudou muito na minha vida, porque antes eu vivia uma vida assim mais minha, né? Agora a gente vive uma vida mais aberta, né? E com o meu marido também, com o meu filho, a gente aprende e passa a educar dessa forma, diferente como tu está aprendendo agora. E se repete a reza de cada dia no acampamento da Assembleia Legislativa em Porto Alegre. Mas aqui a gente está todo junto, né? Então essa convivência aqui dá um ânimo assim na gente e a gente se sente bem no meio da companheirada. Bom, eu estou me sentindo até bem, né? E emocionada, porque a gente está lutando, né? Por um objetivo que não é só nosso, né? Mas de todos os nossos companheiros pobres que nós temos no Rio Grande do Sul e no nosso Brasil também. A gente está lutando também por eles, né? Se a gente conseguir a terra e a reforma agrária, vai ter uma mudança no nosso país, né? Aí não vai mais haver desemprego na cidade, nem fome, porque nós, né, do campo, vamos colaborar com nossos companheiros da cidade que hoje estão ajudando nós, matando a nossa fome, nós vamos ajudar eles. O que o senhor acha da reforma agrária? Isso vem em prejuízo à produção, porque isso está desanimando o produtor, que está com o risco de perder as suas propriedades, de uma forma que não conseguirá nunca mais repor. Cismaria de terra, como a gente vê desses latifúndios, desses ricaços, desses fazendeiros, que diz que tem fazenda, mas tem para criar inseto e capim. E a gente não tem de tirar uma raiz de mandioca. O vento que sopra murmura seu nome, não posso chorar porque sou um homem. Meu filho não tem o meu sobrenome, vivendo distante. A dor me consome. Zé, Serli e Luci continuam esperando em frente ao INCRA, em Porto Alegre. Em breve serão 6 meses de acampamento. Não deixa o menino de mim. A gente fica, às vezes, até sonhando quando sair daqui, né? Que a gente vai para cima da lavoura, né? Da nossa terra, né? A gente pensa em trabalhar, fazer... né, criar vaca para tirar leite, criar porco, toda essa história, né? Mas a gente pensa também em continuar fazendo algum tipo de trabalho, né? Para ajudar o pessoal que está lá fora também, né? Pretendo trabalhar na terra.
Porque hoje em dia todo mundo, quem estuda, arranja um emprego na cidade e abandona as suas raízes, abandona o pessoal, abandona seus pais e deixa eles. É por isso que está acontecendo tantos problemas, eu acho que hoje no campo, né, na colônia, que o pessoal está perdendo as suas terras. Não gosto de viver na cidade. Eu não vou abandonar minhas raízes, eu acho, não. Eu gostaria que todas as mulheres participassem mais, né? E que também tivessem aí fazendo a mesma coisa que eu faço. Mas também eu tenho que entender que até pela maneira, assim, da própria família, né? Filhos que tem que ficar tomando conta da casa, por exemplo, fazendo comida, lavando roupa, essas coisas assim, né? Quem tem criança, quem tem filho, já é mais difícil fazer. Talvez eu faço porque eu não tenho isso, não tenho esse compromisso de filhos, né? Lavo minha roupa quando eu posso, né? E realmente eu não tenho muito tempo de ajudar muito aqui. A minha atividade é mais trabalhando com o pessoal e mesmo equipe de negociação, coisa assim, né? Então eu estou mais envolvida com fora daqui, não aqui dentro mesmo, né? Eu não me sinto diferente, né? Porque se ela vai numa reunião, eu tenho que saber que tem que ficar uma pessoa aqui no barraco para fazer comida, né? Deixar preparadas as coisas aqui no barraco. Tem que ter uma pessoa assim, né? E eu me sinto igual, né? Quando eu posso, eu participo junto também. Claro que tem dias que a gente está cansado até de estar correndo para cá e para lá na rua e fazendo coisa assim, que eu gostaria de, por exemplo, ter uma tarde para ficar aqui, tomando chimarrão, descansando, né? Rose e Marquinhos continuam esperando na Assembleia. E assim passaram-se 4 meses de vigília em Porto Alegre. Porque a lei está na mão do governo. Ele não faz porque não quer. Não é que não possa, não faz porque não quer. Eu acho que, em primeiro lugar, que o movimento social é fundamental. É daí que nós extraímos o fator de maior riqueza de qualquer regime democrático. Acontece lá com aqueles ministros. Eles falam em amor, falam em Natal de amor, traz a vida de Jesus, mas fica para eles lá, em tetos agasalhados, perfumados, e as crianças do acampamento aí do interior comendo poeira. Acho que o movimento tem um futuro muito grande, até pelo número do sem terra que existe no país hoje, que são mais de 12 milhões. Só no Rio Grande do Sul tem 150 mil sem terra. Acho que o acampamento foi o começo de uma mudança muito séria, pelo menos para nós, né? Mudou que a gente aprendeu que tem que lutar, né, para conseguir alguma coisa, conseguir o futuro, por exemplo, dos nossos filhos, né? A minha vida mudou muito, né? Desde o acampamento até aqui. Porque a gente aprendeu, né, conviver com os companheiros como irmão mesmo. Gente que a gente nunca tinha visto, né? Agora a gente está vivendo aqui como irmãos. E a gente está aprendendo a repartir o pouco que a gente tem pra gente. A gente reparte com todos os companheiros. Como eu e o meu marido, né, a gente começou a pensar nas outras pessoas também, nos outros sem terra também que sofrem, né? E é daqui que nós vamos formar uma nova sociedade quando nós ir para as terras, né? Trabalhar junto e unido.
Nós vamos ficar aqui acampados até que não temos uma solução, nós não vamos sair daqui. Não, desanimar é a única coisa que a gente não pode. Demora o tempo que for, nós vamos ficar aqui. A gente vai à luta, até quando tiver força. Chegou o tempo do plantio e, como nada conseguiram com as pressões na cidade, os sem terra decidiram voltar para a Fazenda Noni em outubro de 86 para saírem em nova caminhada, ocuparem outras fazendas também em desapropriação e cultivá-las. Fizeram várias tentativas de cultivar a Anoni e sempre foram impedidos. Está desapropriada, por que nós não podemos plantar, né? A Brigada Militar do Rio Grande do Sul aí se instala. Mais de 2.000 homens cercam o acampamento para impedir a saída dos colonos e o confronto é incorporado ao dia a dia. É o horário que vai ser. Qual é o país que já aconteceu uma coisa dessa? Pisou na menina, quase matou a menina aí. Ele quer guerra por nós. E tira o retrato de grandona também. Eu quero o retrato dele. Nós não queremos roubar, nós não queremos briga, nós temos aqui só com as mãos para nós trabalhar. Nós queremos a terra. Gente, tem tanta terra. Chega de nós sofrer, meu povo querido. Abrace essa causa valendo, porque nós temos que se humilhar. Nós temos que entregar a mão de Deus. Temos que entregar a mão do nosso Pai. É pra vocês verem que a nova república está jogando trabalhador contra trabalhador. Porque vocês também são trabalhadores. Nós queremos um pedaço de terra para dar alimento para os próprios filhos de vocês na cidade. Olha, eles prenderam os caminhões que vinham para levar nossas mudanças. Nossos barracos para ir trabalhar para cima conseguir a terra. Eles vieram aqui, fizeram barreira, nós viemos, eles cercaram nós, até bateram num camarada nosso aqui, fizeram sangue, cortaram a testa dele. Deu uma cacetada, me cortou a cabeça aqui, deu 4 pontos ou mais, não sei. Não vi ainda, mas foi querendo. Eu me sinto chocada, pra mim isso não é nem verdade, sabe? O que tá acontecendo. Aconteceu que eles mandaram eu parar. Nós paremos. Mandaram nós voltar, nós voltemos. Quando eu me virei para voltar, ele me cravou a baioneta nas costas. É uma verdadeira nova república mesmo. Sabendo que ela dará solução para a situação que está precária. Carinho no projeto do chão brasileiro. Que cada você Eles sabem que nós não temos arma para lutar com eles. Para que eles reagem desse jeito? Nós não queremos machucar ninguém, pisar ninguém, mas nós temos que cumprir a nossa missão. E a missão que eu tenho é de manter o elemento dentro do acampamento e isso eu vou cumprir. Eu acho que cada vez elas vão ficar mais fortes, né? Com essa reagida agora, eu vou lutar com mais força ainda, né? Porque eu não fiz nada para eles me baterem, né? Agora eu vou lutar com todas as forças que eu tiver, eu vou lutar, né? Não importa se eu morrer ou não, eu vou em frente. Meu marido tá preso lá em cima. A gente tá aqui
Eu tenho uma emoção, uma vontade tão grande até de chorar, de nervos, né? A gente vê todos esses milicos aí na nossa frente, achando que a gente é uma turma de bicho, de animal, com armas na mão, metralhadora e não sei mais o quê. Nós nem com canivete não temos no bolso. Só o nosso corpo que tá aqui, gente. Mas Deus é grande e nós vamos conseguir chegar em cima da nossa terra. Aquele pessoal lá tá. Olha lá. Cheio de polícia. Mas já vamos, espera o pai. Rápido, pelotão, frente pra lá, em linha! Fecha estrada! Fecha estrada, meu pelotão! Aí, seu bifoto, aí, ó, ó, aí! Estamos sitiados pelo jeito, né? Não conseguimos entrar no acampamento, porque o pessoal que está lá também não consegue sair. Estamos em estado de sítio. Eu acho que eles não vão aguentar muito tempo com nós. 100 companheiros nossos, às 11h30, irão ocupar a estrada aqui de frente ao acampamento e permanecerão em vigília até que venha os representantes do governo negociar com todo o povo aqui do acampamento. Que não venham com mentira como o comandante fez ontem. E nós permaneceremos na estrada, de mãos limpas, carregando ramos verdes e a bandeira nacional, porque ainda somos brasileiros. Eu tô com força para lutar, para conseguir as coisas para nós, a comida para nossos filhos, a terra mais precisa que nós queremos. Olha, a situação aqui é dramática, porque mais uma vez o governo provou, né, que ele não está se interessando por nós. Nós não temos mais direito? Nós estamos numa prisão aqui dentro? Inclusive, não temos direito nem de sair, nem de entrar. Então, nós estamos na prisão. Não, nós cumprimos ordem. Fizemos a ordem. Vocês estão numa iminência de cometer um crime de invasão de propriedade. Só que essa iminência de comprometer não foi registrado o fato de... E o cerco continua. Na justiça, já são 14 anos de negociações. Eu tentei fazer um acerto pacífico com aqueles que se dizem que são seus representantes. E não obtive uma resposta positiva à altura do povo do Rio
Rio Grande do Sul. É mentira. É mentira, porque nós discutimos com o pessoal. O comandante-geral da Brigada Militar, ele está disposto a negociar com os senhores. Ninguém vai ficar detido, retido na nossa base. Vocês têm a palavra aqui é de um gaúcho fardado. Nós não temos arma nenhuma. A nossa arma é a boca, para falar, para se defender. Só temos ferramenta para trabalhar. E o cerco continua. Acusados de terem armas no acampamento, os sem terra decidem mostrar suas armas à imprensa. E o cerco continua. Impedidos de saírem do acampamento, os colonos recebem apoio de diversos setores da sociedade. Igreja, deputados, artistas. Pode estar certo que a opinião pública do Rio Grande do Sul ficou também esclarecida com o que viu. Somos solidários e por isso estamos aqui para demonstrar fisicamente essa solidariedade e para servirmos como elemento de... Amanhã seja feita uma outra ação. Agora, que ação ainda não, o povo não decidiu. Vai construir uma nova sociedade. A nossa luta é na roça e na cidade. Vai construir uma nova sociedade. A nossa luta é na roça e na cidade. Vai construir a terra para a gente. Durante mais de um mês, os colonos repetem as tentativas de saída do acampamento. Não conseguem. Em protesto, queimam ministros transformados em bonecos. O governo estadual do Rio Grande do Sul achou por bem tentar segurar este movimento para evitar choques mais graves. Porque o que poderia ocorrer? Proprietários dessas áreas que ainda estão sendo discutidos a nível da justiça, poderia também contratar segurança própria para defender as suas propriedades. Sentindo emocionada, né, de ver queimar as caretas dos bichos que mandaram massacrar nós aqui. E mais uma vez tentam sair. Agora para fazer um ato religioso, levando a cruz que carregaram a Porto Alegre. Tá muito bom, hoje o Proçã mandou um caminhão de sorvete daqui bom para todas as crianças. Mataram os primeiros cristãos e estão continuando a matar. Mas os faraós foram derrubados pela mão poderosa de Deus. E os cavalos boiaram em cima das águas. Não foi o povo, Deus tem a sua própria hora. Nós estamos sofrendo o quanto nós já sofrimos nessa vida. E mais sofrendo diz que ainda íamos passar. Impossível que ele não enxergue o que nós estamos lamentando agora. Impossível que Deus não tenha poder nessa hora. E para fortificar a nossa fé, para acalmar os corações, para deixar tanto a paz aqui na brigada, como a paz com os colonos. Possível que Deus não enxergue o que eu estou falando. O Espírito Santo disse que eu abatei o coração do Jair, porque o Espírito Santo disse que só ele pode fazer o que ele fez. Só ele pode governar o mundo.
Bom, agora nós estamos num impasse, né? O governo sem dar uma solução e nós com o propósito de continuar na busca pela terra, né? Esperemos que eles cumpram com o que eles falam, né? Que não só quando eles querem o nosso voto, mas que eles derem a terra para nós também. E mais uma vez são impedidos de sair. Fazem sua celebração na estrada mesmo. E aí deixam cravada sua cruz. Vamos conseguir a luta até chegar nessa terra prometida. Não, nós não vamos desistir, nós vamos continuar na luta até o fim e vamos chegar na terra prometida. Eu sinto que daí nós vamos ir. Por bem ou por mal, nós chegamos lá. Meu sonho é de a gente ganhar terra, trabalhar, pra gente plantar, né? E ter as criação, assim como a vaca, para ter leite para os filhos, criar galinha, tudo pra gente ter a carne, né? Que não precisa a gente comprar daí. E plantar todas as miudezas que tem, que daí os da cidade também vão pagar bem menos, né? Por as coisas, porque agora é um absurdo o preço das coisas que tá, né? Hoje nós vamos aprender, então, uma palavrinha muito importante. Escutem bem o que eu falo. Terra. Escutem bem, ó. Terra. Vamos dizer só o comecinho e o resto vamos engolir? Vamos ver. Terra. Ah, engolimos o resto. Terra. A professora vai escrever no quadro, tá? Terra. Vamos ler todo mundo junto. Terra. Mas as pessoas sonham. E esse sonho também alimenta. Em Nova Ronda Alta, perto dos acampados da Anone, o sonho é um fato. 10 famílias estão assentadas, fruto da luta do primeiro acampamento dos sem terra no Rio Grande do Sul, entre 1980 e 83, quando 600 famílias permaneceram acampadas na beira de uma estrada. E essa microexperiência é transmitida hoje para os acampados da Anone. Vamos chegar? Entra, Andréia. Vem cá. Vem aqui com a mamãe, vem cá. Olha lá, a Andréia caiu. Vem aqui com a mamãe, vem. Pobrezinha, ela se machucou, mas não foi nada, não foi nada. E daí, o que tu me conta? Como é que tá lá no acampamento, a luta de vocês? Acham que vão ganhar terra logo? O que tu acha? Tá meio difícil essa terra aí. Tá demorando. Por que tu acha que tá demorando? O que tu acha? Agora tem a campanha política, estão envolvidos só na política. Então nós estamos ficando lá sofrendo. Mas tu sabe, menina, que eu estava ouvindo uma notícia que o pessoal, que o governo desapropriou as áreas, né, recorreram à justiça de novo. Eu também acho que o negócio vai demorar mesmo, menina. É, lá toda a campanha. Se vocês não pressionarem. Vamos ter que... Feito bastante e até agora nada. Exatamente. Mas vamos tomando um vinho enquanto nós vamos papiando? Nós aqui, dentro da nossa organização, a gente trabalha a terra coletivamente, as 10 famílias. Depois que a gente colheu, a gente paga as dívidas que a gente tem no banco e o dinheiro é repartido em 10 partes iguais. Isso depois que se coloca uma porcentagem do dinheiro para o investimento comunitário. Eu gosto de vir aqui para visitar aqui a Salete, que é minha cunhada. E
para ver, tomar uma experiência do grupo deles, né? Porque nós também estamos formando um grupo lá no acampamento. Também uma grande bandeira de luta nossa é a luta pela reforma agrária, porque embora nós tenhamos um pedaço de terra, nós sabemos e nós temos consciência que temos muitos irmãos ainda sem terra. Então a nossa luta não terminou assim que nós subimos para cima da terra. A nossa luta continua dando apoio aos companheiros da Fazenda Anoni, dando apoio aos outros companheiros que ainda estão se organizando para conseguir seu pedaço de terra. Em novembro de 86, dias antes das eleições para constituinte e governadores, é emitida a posse da Fazenda Anoni ao INCRA. O proprietário recebe sua indenização e os sem terra podem, finalmente, plantar. Depois de toda a nossa briga, de toda a nossa luta, né, a gente conseguiu liberar a área da Fazenda Anoni para plantio. Não é o ideal, não é o que nós esperávamos, mas para esse ano, para o pessoal ir tirando o seu sustento, o que comer, vai dar. A propriedade não será devolvida, será perdida totalmente, distribuída a colonos ou invasores, e a destruição é certa, como já houve em áreas contíguas dentro dessa fazenda. Passamos um ano, mais que um ano parado, né? Praticamente só na luta, só na briga, e agora a gente começou novamente, mudou, porque nós voltamos a trabalhar novamente na terra. Nós temos uma organização diferente, né? O acampamento velho praticamente deixou de existir porque foi subdividido em 16 novos acampamentos para o pessoal poder cuidar toda a área e toda a fazenda, né? Mas nem todos poderão ficar na Anoni. A área cultivável só comporta 250 a 300 famílias. Onde irão os outros? Hoje nós lutamos com uma causa que eu acho prioritária também para a mulher, além de ser para a economia brasileira, para a soberania brasileira e para o próprio desenvolvimento do país, a reforma agrária. Estarei ao lado desse governo, dentro dele, lutando para que a reforma agrária não pare. E nós estamos neste país diante de uma situação de fato, que já se repete há mais de 30 anos. O pedido de reforma agrária, a aceitação do pedido e nenhuma reforma agrária. E reforma agrária, que seguramente representa não apenas um sistema de reformulação fundiária, mas, sobretudo, uma aspiração de justiça social que se há de escrever na nova Constituição para satisfação dos anseios de inúmeros, um enorme contingente de oprimidos e deserdados existentes nesse país. A Constituição vai vir pronta praticamente, né? Vai ser muito difícil o trabalhador colocar aquilo que ele realmente quer na Constituição. Em agosto de 87, quando fechamos este filme, das 1.500 famílias acampadas na Anoni, apenas 170 estão assentadas em 4 fazendas desapropriadas na região. 53 famílias ocuparam, em julho de 87, outra fazenda em desapropriação e lá estão acampadas. Na Anoni, continuam cerca de 1.200 famílias.
Não se sabe quando serão assentadas. O primeiro plantio rendeu na colheita só a terça parte do esperado. Foi feito depois do tempo. A situação é de desolação e desespero. Algumas famílias acabam de tentar nova ocupação. A terra foi devolvida ao proprietário, os colonos reprimidos voltaram a Anone, hoje quartel-general da esperança e desesperança. O ciclo trágico de novas ocupações, outras esperas, confrontos, deve continuar. Até quando? Dilma continua esperando. Rita também. Ema também. Lucy mudou de estado para organizar os sem terra. Serli continua na Anone. Wanda também. Em 31 de março de 87, um caminhão jogou-se contra uma manifestação de agricultores perto da Anone. Muitos feridos, 3 mortos. Rose morreu, atropelada, despedaçada. Esta fugiu. A empresa proprietária do veículo alegou defeito nos freios, mas a perícia, feita por técnicos da Ford de São Paulo, não encontrou qualquer defeito nos 3 sistemas de freios. Há processo aberto. Acidente? Assassinato? Rose morreu, atropelada, despedaçada. Tenho esperança que em breve o governo vai tomar a atitude de colocar nós em cima da terra. Chega de nós sofrer. Eu vou continuar aqui, até o fim. Eu espero que quando ele esteja grande, tudo isso que não seja em vão, né? Ele tenha um futuro melhor.